gravando mais um vídeo aí para falar sobre operação entre frações. Beleza, então vamos pensar nas operações entre frações. Então as 4 operações que a gente tem, adição, subtração, divisão e multiplicação, são definidas também para frações. Então vamos começar a falar da adição. Então, por exemplo, aqui eu tenho 1/3 mais 2/5. Né? Então, tanto a adição quanto a subtração, vou colocar também uma subtração aqui, 2/3 menos 1/4. Tanto a adição quanto a subtração, elas dependem inicialmente do que a gente chama de mínimo múltiplo comum, MMC. Né? Então, a gente tem que tirar o mínimo múltiplo comum. Na próxima aula, videoaula, eu vou explicar como se faz a ideia do mínimo múltiplo comum. Né? Nesse caso, entre o 3 e o 5, o mínimo múltiplo comum é o 15. Né? Na próxima videoaula eu explico como que faz melhor essa questão do mínimo. Mas vamos supor que a gente já sabe calcular o mínimo múltiplo comum, e o mínimo múltiplo comum entre o 3 e o 5 é o 15. Então eu faço assim, 15 dividido por 3, 5. Então eu fiz o 15 dividido por 3, 5. Esse resultado eu multiplico pelo numerador. 5 vezes 1, 5. Preserva o sinal, mais 15 dividido por 5. 15 dividido por 5, 3. Esse número eu multiplico pelo numerador. 3 vezes 2, 6. E aí eu faço a adição desses termos aqui. 5 mais 6, 11, sobre 15 a resposta aí. Então, a adição, ela depende inicialmente do mínimo múltiplo comum. Depois que eu tiro o mínimo múltiplo comum, o procedimento é divide o mínimo múltiplo comum pelo denominador, o resultado que encontrar multiplica pelo numerador. Divide o mínimo múltiplo pelo denominador, o resultado que encontrar multiplica aqui no numerador. E depois soma esses valores e aí a gente tem o resultado. Na subtração é a mesma coisa. Então, mínimo múltiplo entre 3 e 4 é o 12. Então, eu faço 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 2, 8. Preserva o sinal. 12 dividido por 4 é 3. 3 vezes 1, 3. E aí eu faço a operação aqui em cima. A diferença é que aqui era uma adição e aqui vai ser uma subtração. 8 menos 3 é 5 dividido por 12. Então, o resultado vai ser esse. Então, tanto para a adição quanto para a subtração, eu preciso tirar o mínimo múltiplo comum. E para multiplicação e divisão? Então, vamos lá. 1/2 vezes 3/5. Multiplicação de fração. A gente multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Então, aqui, 1 vezes 3 é 3, 2 vezes 5 é 10. Resultado, 3 sobre 10. Simples assim. Só tomar cuidado com o seguinte, Então, por exemplo, aqui, imagine que a gente tem aqui, 6 sobre 5, por exemplo. Então, a gente tem essa multiplicação. Quando a gente tem essa situação aqui, por exemplo, o número do numerador, ele dá para simplificar com o número do denominador. Você tem duas opções. Ou você faz a operação primeiro para depois simplificar, ou seja, 2 vezes 6, 12, 3 vezes 5, 15. E depois simplifica. Os dois são divisíveis por 3, então eu vou dividir por 3 aqui e aqui. 12 dividido por 3 é 4, 15 dividido por 3 é 5. O resultado vai ser esse aí. Ou eu faço o seguinte, ou eu simplifico primeiro para depois multiplicar. Então aqui, por exemplo, o 6 e o 3, eles são divisíveis por 3. Então eu divido por 3 aqui e divido por 3 aqui. Então, vai ficar 2 sobre 3 dividido por 3, 1, vezes 6 dividido por 3, 2, sobre 5. Simplifiquei, aí eu multiplico 2 vezes 2, 4. 1 vezes 5, 5. Então, a ordem aí não vai alterar.
multiplica as frações numerador pelo numerador, denominador pelo denominador e depois simplifica, ou simplifica para depois multiplicar, beleza? Divisão entre frações. Então, a divisão entre frações, por exemplo, 3 sobre 5 dividido por 1 sobre 4. Então, a gente transforma a divisão em fração em uma multiplicação de frações. Como? Mantendo a de cima, que é essa aqui, 3 sobre 5, e multiplicando pelo inverso da de baixo, que é 4 sobre 1. Então, a gente transforma a divisão em uma multiplicação, mantendo a fração de cima e multiplicando pelo inverso da de baixo. Inverter a de baixo, o que é o inverter 1 sobre 4? É pegar o denominador, transformar em numerador, e pegar o numerador e transformar em denominador. Então, eu multipliquei pelo inverso da de baixo, o inverso da de baixo. E aí eu faço 3 vezes 4, 12, 5 vezes 1, 5. O resultado vai ser esse aí, certo? Mesmo que a gente tenha, às vezes, assim, quando a gente fala de divisão de fração, às vezes a gente tem assim, 3 dividido por 1 sobre 5. É uma divisão de fração, porque esse 3 que está aqui em cima é como se fosse 3 sobre 1 dividido por 1 sobre 5. Então, mantenho o de cima, que é o 3 sobre 1, ou simplesmente o 3, e multiplico pelo inverso do de baixo, que é o 5 sobre 1. 3 vezes 5 é 15, 1 vezes 1 vai dar 1, 15 dividido por 1 é 15, o resultado vai ser esse aqui, beleza? Então, essa é a forma que a gente desenvolve as operações. Agora, vamos ver operações em expressões aí.